Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco da 3RA Intercâmbio. Eu sou a Celina da IME Canadá. E, pessoal, a gente sabe que escolher um curso, né, vir para aqui para o Canadá, né, escolher um curso é algo muito sério e tem muitas coisas que você deve levar em consideração no momento da escolha do seu curso. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu da 3RA Intercâmbio, eu vou falar dos aspectos que nós levamos em consideração, né? E a Celina vai explicar da parte de vistos, né, Celina, o que é necessário levar em consideração. Lembrando, pessoal, que as nossas duas equipes, né, a equipe da 3RA Intercâmbio e da IME Canadá, estão aí nos comentários, tá legal? Verei que o pessoal da IME Canadá já se apresentou, vou pedir para o pessoal da 3RA também se apresentar, que aí, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a curso e tudo mais, conversem com a Carla da 3RA Intercâmbio. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a visto, conversem, por gentileza, com a equipe da IME Canadá, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou dizer o que nós, da 3RA Intercâmbio, levamos em consideração na hora de escolher um curso para um aluno, e aí a Celina vai explicar a parte de visto. Para a gente, pessoal, existem 3 pilares na hora da escolha desse curso, tá legal? Um é o que você tem de passado, né, o seu background, né, a sua formação, o que você já fez de trabalho na sua carreira, né? Como está o mercado de trabalho aqui no Canadá, naquela área que você deseja estudar, tá certo? E a sua aptidão, né? O que você tem vontade de fazer aqui no Canadá. Então, a gente vai levar em consideração essas 3 coisas, tá? O que você já tem no Brasil, porque a gente vai tentar não jogar fora isso. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu sou engenheiro, eu vou ter que começar de novo, tudo que eu fiz aqui no Brasil não vale de nada, ou eu sou médico, ou eu sou advogado. Não, tem muita coisa que a gente consegue encaixar para fazer funcionar na sua programação aqui do Canadá, né? Porque na 3RA, a nossa maior preocupação é que você consiga um emprego que você goste, que você queira o mais rápido possível, né? E consiga a sua imigração, se esse for o seu desejo, o mais rápido possível. Porque a empregabilidade, né, Celina, ela é diretamente ligada com a sua imigração. A maioria dos processos de imigração, eles vão ter um caminho da empregabilidade ali. Por isso que a 3RA, como agência, vai naquela veia. Empregabilidade, empregabilidade, empregabilidade. É claro, se você falar, Francisco, eu entendo o que você está falando, mas eu quero ir por um caminho completamente diferente, tudo bem, é lógico, você está mudando de país, né? É uma hora de você repensar, né, a sua vida e tudo mais. Mas aí a gente vai mostrar para você um pouquinho de prós e contras. Então, eu diria que esses 3 pilares, né, são os pontos, tá? Uhum. No intuito de aumentar ao máximo a sua empregabilidade, né? E com isso você vai batalhar a sua imigração mais facilmente, se esse for o seu desejo. Passa por aí, né, nessa escolha de curso, muito a cidade aonde você vai querer estudar. Por quê? Quando a gente fala em empregabilidade, pessoal, a gente tem que pensar assim, o Canadá ele é um país que ele tem em torno de 34 milhões de habitantes e ele é maior geograficamente que o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, escolher o local certo para você, o curso, né, na cidade certa, é algo muito importante para que você tenha um sucesso dentro da empregabilidade e, com isso, dentro da imigração, né, Celina? É porque, assim, o meu foco, na verdade, é um pouco diferente do dele, Sim. Né? Então, assim, para mim, eu penso no âmbito já do visto, né? O que o oficial de imigração vai analisar ao receber o seu pacote, o curso que você está escolhendo. Então, nem sempre a gente anda, né, na mesma ideia de curso e de coisas, né? Então, assim, às vezes ok, por que você acha que é dessa forma? Eu vou dizer, olha, pela análise, né, do perfil dessa pessoa em relação à experiência anterior, ele vai ter que provar laços, o porquê, o que esse programa vai agregar, etc, etc. Então, eu penso já para o lado de ter o visto aprovado, que essa é a parte inicial, tá? Eu não estou nem falando, nesse momento, de imigração lá na frente, porque aí é uma outra etapa. O meu primeiro passo é, ok, como é que eu trago essa pessoa como estudante, né? Como é que a gente faz com que o processo dele tenha mais possibilidade de sucesso com esse curso da escolha? Então, acaba que alguns anos atrás a gente montou um sistema que a gente estava vendo que precisava ter essa conexão, porque essa escolha do curso
muitas vezes ela não bate só para a gente, só para trazer intercâmbio. A gente tem que levar o seu visto em consideração, né? O que aconteceu? Sem visto, a pessoa nem vem, né? Exatamente. No final de 2015, a gente teve uma reviravolta, né, Serena? Eu não sei se, de repente, alguns aí nunca ouviram falar disso aí, mas até o final de 2015, a gente não precisava se preocupar com a razão dos seus estudos para você pedir o seu visto de estudante. A imigração não olhava isso como uma forma de negar ou aprovar o seu visto, tá legal? O que aconteceu? A gente, né, em parceria com a Canadá, a 3RA Intercâmbio geralmente tem ali 2%, 3% de negativa de vista. Naquele mês a gente teve, dezembro de 2015, um mês fatídico, né? Uhum. Tivemos ali em torno de 40%, 50% de negativa de vista. Aí a Celina puxou o ATIP do pessoal, que é um documento bem completo, né, em que ela consegue enxergar a razão, né, pela qual a imigração negou aquele visto. E aí começou-se a ver que a imigração começou a olhar pela razão do seu estudo. A gente começou a cruzar, na verdade. Vamos lá. Esse cliente, qual perfil, qual curso? Então, a gente começou, na verdade, a fazer uma análise geral, né, dos motivos pela negativa, porque, assim, quando você tem um visto negado, caso você já tenha tido, você vai receber primeiro uma carta que, como se fosse uma carta template. Eles marcam lá umas caixinhas sem maiores explicações. Esse documento que é o ATIP, não, ele é bem mais completo, tá? Ele vai dizer o seguinte, né? Quais foram os motivos levantados pelo oficial para ele declinar o seu pedido. E ele levanta esses pontos. Então, dali, a gente pode perceber que a imigração mudou um pouco a maneira de olhar as aplicações. Eles estavam muito preocupados se a pessoa voltaria para o Brasil no final. Se esse curso tem a ver ou não com toda a estrutura, né, da vida dele. O que acontece? O primeiro visto que você está pedindo é um visto para vir estudar no Canadá e voltar para o Brasil. Tá? Temporário. A gente, né, nós como empresas que estamos prestando serviço para vocês, a gente vai sempre jogar no lado da segurança, tá legal? Eu tenho alguns clientes que vêm até a gente. Tudo que a gente está falando aqui é ir pelo seguro, tá legal? E só você pode dizer se você quer arriscar ou quanto você quer arriscar, tá legal? Eu tenho cliente que não, Francisco, eu estou vendo que aqui, você fez um curso aqui que encaixa exatamente com isso que você está falando, com a empregabilidade e tudo mais, mas eu não quero nada disso e tudo mais. Eu sempre tento, pessoal, mesmo que você queira mudar completamente de área, a gente tenta te encaixar, porque é possível. Tem diversos cursos que você não consegue imaginar que eles tenham ligação, mas pode ser que eles tenham. A gente, de repente, consegue montar ali uma ligação, ou você consegue montar uma ligação. O que acontece? Eu tenho um cliente que às vezes não, uma coisa realmente não casa, eles decidem tentar assim. Alguns têm sucesso, alguns não. O que eu quero dizer com isso, né, Celina? Alguém pode falar, mas eu tenho um amigo que fez isso e conseguiu. Tá bom, ótimo. Mas a gente vai tentar te jogar para o seguro. Se você quiser fugir do seguro, não tem problema, a gente vai te ajudar final... do mesmo jeito, mas desde que você saiba dos riscos que você esteja correndo aí, tá legal? Então eu diria que cidade é algo muito importante nessa caminhada, né? Tem gente que prefere uma cidade maior, tem gente que prefere um centro menor. Uhum. Principalmente nos centros menores, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente tem que ver se existe empregabilidade para você naquele determinado centro, né? Semana passada eu fiz um webinar legal com pessoas, a gente fez uma mesa redonda, né, com pessoas, né, de diversas partes do Canadá, e tinha uma pessoa de Winnipeg, ela estava falando, né, que quando ela foi para lá, ela trabalha ajudando, né, comunidades, então trabalha de assistência social. Ela falou, tinha muito emprego. Na verdade, esse tipo de trabalho tem emprego no Canadá inteiro, tá? Você tem uma empregabilidade muito alta no Canadá inteiro. Agora, assim, eu levantei um fato para ela, né? A Winnipeg, ele tem, das cidades grandes, ele tem um maior percentual de pessoas, né, nativas daqui, dos First Nations, e tem diversas dessas pessoas que precisam de muito desse apoio social, então acaba se tornando uma área mais forte lá. Então é importante ter esse entendimento, né? Quer começar a responder algumas perguntas ou alguma coisa que você queira levantar aqui? O que, na verdade, né, foi, puxando um pouco do que você falou, né, a decisão final é sempre do cliente, ok? Nosso trabalho aqui de consultoria é passar o nosso know-how, a nossa experiência, né? Eu faço isso há 14 anos, a 3RA tem 8 anos,
né? A IME tem 8 anos também. Então, assim, no que foi vivido ao longo desse tempo. É claro, a imigração vai mudando. Então, às vezes, percebe que existe uma mudança de comportamento também da imigração e a gente tem que ajustar. Né? Sim. A gente tem que passar para os nossos clientes o que é mais seguro. Não quer dizer que o que a gente está falando para você fazer seja o que você tem que seguir se você não quiser. Não, a gente não está aqui para obrigar ninguém a fazer nada. O nosso trabalho aqui é te passar o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que a gente prevê, né, quando tem a possibilidade de poder enxergar um pouquinho, né, das mudanças que a imigração está fazendo e te colocar no caminho que a gente considera mais seguro. Então, dentro desse caminho mais seguro, na hora de escolher o seu curso, é muito importante que a gente faça isso, né? Que a gente faça essa conexão, né? Para aqui, para dentro. Você pode até mudar de carreira, mas o interessante é que a gente tente, nessa mudança de carreira, fazer sentido, se possível. Né? É bem importante isso aqui. Eu vou trazer um ponto que é o seguinte, tá? Vamos lá. Quando você decide vir estudar no Canadá, que você vai pedir um visto de estudante, que é um visto temporário, ok? No primeiro momento, é o visto de estudante. A gente não está pensando em PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, a gente não está pensando em imigração. Eu estou pensando no temporário, ok? Numa estadia temporária. Que é o visto que você está pedindo naquele momento. Exatamente. O que a imigração precisa entender? Por que você quer vir estudar aqui? Entre outros fatores, tá? Eu vou só batendo em relação a curso, ok? Na quinta-feira, daqui a 2 dias, eu e a Débora, que é a nossa gerente de processamentos, a gente vai estar fazendo um outro webinar sobre, né, tudo que você precisa saber antes de você dar entrada no visto de estudo. Mas hoje eu vou focar na escolha do curso, que é o nosso tema de hoje, tá? A imigração precisa entender por que você quer vir estudar aqui no Canadá. O que você vem estudar aqui no Canadá que, de fato, vai te agregar profissionalmente quando você retornar ao Brasil? O que isso quer dizer? Que na cabeça da imigração, você vai investir um tanto de dinheiro, um tanto de tempo aqui dentro e depois você vai voltar. Eles não estão levando em consideração o seu PGWP, nem se o que você vem estudar aqui, você vai estar estudando uma área em demanda, nada disso. O temporário por que você quer vir estudar? O que vai te agregar profissionalmente? O curso que você quer fazer, você não faz no Brasil? Aí entra, então eu falei dessa questão da cidade ligando com a sua empregabilidade. Aí entra um outro fator que também é interessante a gente tentar casar, que é o fator dos programas provinciais de imigração. Sim, né? Tem isso também. Se você tem a ideia, né, futura de uma imigração, é um caminho também que você deve olhar, né, Selena? Né? Existe o programa provincial, é legal que você entenda que os programas provinciais são bem menores e bem menos estáveis, né, do que o programa federal em si, mas isso, de repente, você se encaixa bem ali pelo seu perfil em algum programa. Hoje existem até programas de cidades específicas, né, e tal. Então, o que a gente fez? É legal a gente alinhar isso tudo. A gente criou um sistema que você pode, por exemplo, fazer a consultoria com a Selena, e ela vai olhar o seu perfil, ela vai dizer, tá legal, você está querendo vir estudar, mas olha só, nessa província ou nessa cidade, ou que seja, o seu perfil ele encaixa muito melhor. Né? Aí o que ela faz? Ela faz lá as anotações dela, e depois, né, já que o seu caminho é estudar, ela vai fazer uma recomendação, se você quiser conversar com a 3RA Intercâmbio, para a 3RA Intercâmbio ver os cursos para você. E aí você tem que liberar, porque são 2 empresas diferentes, mas você liberando, né, que a gente pegue as suas informações com a Celina, ela nos passa as suas informações, tá legal? E a gente vai montar uma programação de estudos dentro de uma programação de imigração, se essa for a sua ideia futura. Então a gente casou isso, a gente já faz isso há alguns anos, é algo que funciona bem, porque aí você casa o processo de imigração. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu faço primeiro a consultoria com a 3RA Intercâmbio ou com a IME Canadá? Vamos lá. Eu acho assim, se você tem a intenção futura de uma imigração, eu não vejo por que você não fazer uma consultoria com a IME Canadá. Tá legal? Eu tô vendo que aqui, mesmo estudando, a minha eu vou ter que estudar mesmo, não tem jeito, eu não consigo migrar de uma vez só. Tá legal, mas aí ela pode fazer uma análise, já que você está vindo estudar, ela pode olhar ali e falar assim, olha só, tá bom, você está vindo estudar, mas seria interessante você ir para esse lugar ou tal, ou não, pode ser o Express Entry mesmo, todo, como um todo,
mas olha só, você vai, ó, a sua pontuação já está boa, já está aqui. Você fazendo isso, aquilo, a sua pontuação sobe e tudo mais. Ou seja, mesmo que a gente depois vai fazer uma programação de estudos para você, você já sai do Brasil com uma programação já sabendo o que está acontecendo, aonde você está quando se fala em imigração para o Canadá, entendeu? Então, assim, eu acho legal. E aí, no caso, muitas vezes, quando a gente recebe, né, a ficha de um cliente que fez a consultoria com a M Canadá e veio para 3RA, a gente pode olhar ali, não, a gente está liberado para ver curso para essa pessoa em qualquer lugar do Canadá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na sua empregabilidade, em primeiro plano, e segundo, no investimento que você pode fazer. Porque muitas vezes, cidade menor, isso o seu investimento pode ser menor. Então a gente vai fazer esse casamento de informações. Ou não, ela pode já chegar e falar: olha, o perfil desse aluno, desse cliente está muito bom para tal lugar. Aí a gente já monta um planejamento de estudos, já começa a ver curso, a escolher o seu curso para aquele lugar. Tem um segundo ponto também, né? Às vezes, né, eu não estou focando na pessoa que vai estudar. Eu estou focando no acompanhante, né? Que tem alta empregabilidade em tal lugar, então eu começo a focar a vida do aluno para ir naquele lugar pela empregabilidade. Celina tocou num ponto maravilhoso aí. Olha só, pessoal. Na procura de curso, tá? Uma coisa também super importante é saber se você é casado, casada ou solteiro. Ou solteira. Porque dentro da nossa concepção, na escolha de curso, a gente tenta deixar a pessoa com a menor empregabilidade dentro do college. Sim. Porque o college, né, ou a faculdade, eles ajudam demais na sua empregabilidade no Canadá. E se essa pessoa, né, que vier para cá, o cônjuge, né, ele vier para cá com visto de trabalho aberto, ele tem uma possibilidade muito mais alta, porque lembra do que eu falei que a imigração tem a ver com a empregabilidade? Essa pessoa com a empregabilidade mais alta, as chances dela conseguir uma imigração mais rápida é maior. E o que acontece? Muitas vezes a gente vê cenários invertendo, né, coloca, né, o cônjuge ali para batalhar uma imigração, e vocês conseguindo, né, como casal, né, como família, conseguindo uma imigração até mesmo antes da pessoa terminar, do estudante terminar os estudos dela. Essa é sempre a meta, né? Essa é sempre a meta. Né? Então, assim, é uma outra maneira de fazer você economizar, porque se você consegue se tornar um residente permanente no meio do curso, você pode ou sair do curso, ou você pode terminar o seu curso pagando o preço de um estudante canadense, tá? Que geralmente é em torno de 2,5 vezes menos do que um aluno internacional. Então, assim, na hora de escolher o curso, é muito importante analisar a família inteira, né? Então, assim, quem tem a maior empregabilidade, aquela pessoa que tem a maior empregabilidade, é melhor ela ir para o mercado de trabalho. Isso, pessoal, que eu estou falando de uma maneira geral, tem que ser avaliado uma série de coisas, sim, tá? Mas, assim, de uma maneira geral, aquela pessoa que tem a maior empregabilidade entra no mercado de trabalho, e aquela pessoa com a menor empregabilidade entra dentro das instituições de ensino aqui do Canadá, vai ter, com certeza, a sua empregabilidade é catapultada quando você faz, né? Quando você estuda aqui dentro do Canadá, e essa ajuda sempre é bem-vinda, não é isso? E uma outra questão, né, que envolve isso tudo também é escolher o tipo de instituição, né? Se existe um plano de residência permanente na frente, né, e talvez a gente necessite também da experiência de trabalho aqui no Canadá, nós temos, então, duas coisas a olhar. Essa instituição vai te dar o direito ao PGWP, que é o Post Graduation Work Permit? Nem todos dão, né? E a outra questão que a gente precisa... Só um segundinho aqui que estamos rebobinando o filme. E a outra questão também é o tempo de curso. Isso é uma outra coisa, gente. Dependendo do curso que você faça, o seu tempo de Post-Graduation Work Permit, ele pode ser menor ou maior. E dependendo da situação, idade, inglês, empregabilidade, experiência no Brasil, etc., fora do Canadá, não é só no Brasil, tá? Talvez o curso de 1 ano com PGWP de 1 ano não seja suficiente para você. E isso é uma coisa muito importante. Foi até uma coisa que a gente conversou semana passada. Lembra que eu falei para você? Eu falei, olha, eu estou começando a ver um perfil muito repetitivo de uma situação aqui. Que é o seguinte, é a pessoa muito jovem, nunca se formou no Brasil, não tem experiência de trabalho no Brasil, está aqui no Canadá, resolveu fazer um programa de 2 anos.
Ok, legal, tem até 3 anos de PGWP. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: o foco dessa pessoa agora é residência permanente. Quando eu vou na tabela do Ex-Presente, que eu vou lá e coloco as informações dentro do programa de residência permanente, o curso de 2 anos me deu uma escolaridade baixa. Ok, eu ganhei 15 pontos que me formei no Canadá, legal, mas ele não foi suficiente para compensar pela perda de escolaridade maior, experiência no Brasil. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é só, eu sou jovem, me formei, estou feito. Não, existem outros fatores. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Você tocou num ponto bem legal, né? Já que a gente está falando aqui como escolher o seu curso no Canadá, vamos conversar um pouquinho assim. Se você tem, de uma maneira geral, se você tem a vontade de batalhar, né, pela sua imigração no Canadá, a melhor opção são os cursos que dão o PGWP, que é esse visto de trabalho após a conclusão do curso, que são cursos em instituições públicas, tá legal? Acima de 8 meses, ou instituições privadas, cursos de degree, tá legal? Que é o Bachelor's Degree, Associate's Degree, Master's Degree, Doctoral Degree, tá legal? Então, assim, esse tipo de curso, ele é melhor para quem quer batalhar por uma imigração, porque ele te dá direito a um visto de trabalho após a conclusão do seu curso, tá legal? Hoje existem, Francisco, mas geralmente os cursos que não dão esse PGWP, eles são mais baratos, eles pedem menos inglês e tudo mais. Dá para fazer esse intuito de eu vou para aí fazer um curso mais simples, vamos colocar assim, aí depois mudar para o outro curso que dá o PGWP, dá para fazer isso também. E tem uma outra coisa que aconteceu, obviamente ninguém queria que estivesse acontecendo essa pandemia aqui e tudo mais, mas hoje aconteceram algumas soluções de escolas bem legais, tá? Então, por exemplo, se você não tem inglês e quer fazer um college no Canadá, hoje você pode estudar o seu pathway do Brasil. Coisa que nunca aconteceu. A economia é gigantesca, o preço do curso é mais barato, só que você continua no Brasil podendo trabalhar, tá legal? E você continua gastando em real e não em dólar. Quem quiser saber mais informação, pede a Carla aqui, por gentileza, ela está colocando as informações dela aqui, tá? Conversa com a Carla que está aqui no chat aqui e tudo mais, tá? Fala, Carla, eu quero saber mais informação do PFA do Brasil e tal. Ela pode ajudar vocês para vocês entenderem isso melhor, tá legal? Isso é uma solução interessante. Agora, olha só, vamos falar curso de 1 ano versus curso de 2 anos. Não é obrigatório que você faça curso de 2 anos, tá? Se você tem a intenção de migrar para o Canadá. Vamos levantar algumas coisas aqui, é interessante vocês entenderem essas variáveis. Tá? Eu vou dizer prós e contras, tá, Celina? Do que eu acho de um curso vezes o outro, certo? Eu acho assim, uma pessoa solteira, estiver vindo para o Canadá sozinha, ela nunca deve ter o dinheiro para fazer somente um curso de 1 ano. Porque ela só vai poder pedir mais o PGWP de 1 ano, tá legal? E o PGWP, pessoal, ele só é dado uma vez na vida. Então eu acho essa uma situação muito arriscada. Se ela tiver, olha, Francisco, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o curso de 2 anos, mas aí eu estou preparada para pagar o 2º ano, se houver necessidade, tá? Eu vou dizer, tudo bem. Então, o que acontece, pessoal? Você pode fazer um curso de 1 ano, engatar em outro curso de 1 ano, tá? E com esses 2 anos, se esses 2 cursos te derem o direito ao PGWP, eles podem até ser em instituições de ensino diferentes, só que os 2 têm que ser, né, elegíveis ao PGWP. Você pode pedir o mesmo PGWP de até 3 anos depois. Sim. Tá? Então, se você faz 1 ano mais 1 ano ou 2 anos, é a mesma coisa na hora de pedir o seu PGWP. A única diferença é que, se você vier fazer um curso de 1 ano e depois com a intenção de fazer um outro curso de 1 ano, você vai ter uma comprovação de renda no meio desse caminho. Você vai pedir uma extensão, você vai terminar 1 ano e você vai pedir uma extensão do seu visto para fazer o seu 2º curso. Então, aquela comprovação de visto que você teve que fazer no início, você vai ter que fazer de novo, né, Serena? Sim, aí eu vou dizer o seguinte, tá? Que eu não concordo 100%. Vamos lá, visto é contigo, não é comigo? Tá, o que acontece, tá? Eu acho que vai depender do perfil da pessoa, ok? É onde eu vejo também, com muitos exemplos, por exemplo, uma pessoa que é jovem, ok? Já tem uma graduação no Brasil, já tem uma certa experiência, já tem o inglês.
O que está faltando para a gente aumentar a pontuação? Um programa aqui no Canadá, de 1 ano. Ah, sim, em casos ultra mega específicos, aí eu concordo Entende? contigo. Sim, Então, sim. nesse caso, de repente, você tem o budget para fazer o curso de 1 ano, ok? Você só tem um valor para fazer o curso de 1 ano? Exatamente. A Sim, gente sim. tem uma maneira aí de eu trabalhar acho, em a cima gente também, né? quando a gente, que aqui eu falei muito de maneira geral, mas quando eu pego um cliente nessa situação, eu falo assim, olha, eu altamente te recomendo fazer a consultoria com a M Canadá para você saber muito aonde você está pisando em relação à imigração. Isso quando a gente está dizendo, quando a gente falou daquela questão de uma pessoa solteira fazer apenas, só ter o valor para fazer um curso de 1 ano, tá legal? A gente teve, já tem mais de 1 ano, um rapaz, eu lembro direitinho desse caso, ele era um rapaz solteiro e ele veio fazer a consultoria comigo e estava lá, autorizou você liberar as informações e você liberou as informações. Se eu não tivesse aquelas informações, eu ia ficar batendo na tecla dele, olha, tenta conseguir o valor para o 2º ano, e de repente aquilo fosse bagunçar a programação dele. Só que eu já tinha nas minhas anotações, a Serena falou, ele está precisando de muito pouco. Pode ver curso de 1 ano para ele, que a chance de imigração dele é muito alta. Então aí eu falei, opa, aí eu, né, dei um passo para trás, eu falei, tudo bem. É por isso que é importante, na verdade, assim, a análise disso, porque dependendo do seu perfil, talvez eu precise só de um pouquinho a mais, eu preciso de um certificado de 1 ano, vai te dar os 15 pontos, curso de 1 a 2 anos, tá? Dentro do Express Entry, ele te aumenta em 15 pontos, um programa de 3 anos de mestrado, 30 pontos adicionais, você aumenta o seu nível de escolaridade, não importa se o curso é de 1 ano ou de 2 anos. Então, eu preciso entender o seguinte, qual é o intuito final? É residência permanente? Eu vou começar pelo Express Entry. Olha a pontuação que a gente vai ter. Se você fizer o curso de 1 ano, vai ser assim. 2 anos vai ser assim. Trabalho 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entende? Eu olho para o acompanhante para ver se a gente tem província para te jogar. Então, assim, não existe uma fórmula certa. Não existe. Né? É caso a caso. Exatamente. É caso a caso para a gente entender. A regra é o seguinte, você vai fazer um programa de 1 ano, é um PGWP de 1 ano, certo? Qualquer programa que seja com duração de até 24 meses, ele vai ser pela duração do programa, e 24 meses ou mais vai ser até 3 anos. Então, dependendo da situação, talvez o curso de 1 ano te sirva. É isso que a gente precisa entender, dependendo do perfil, né? Então, assim, agora voltando um pouquinho lá da onde, assim, então o curso de 1 ano, eu fiz um curso de 1 ano, você pode fazer um curso de 1 ano, depois fazer outro curso de 1 ano, completando 2 anos, tá legal? Fazer até 3 anos de PGWP. O que eu levo, se eu não tenho essa informação da Celina de que o cliente está com uma imigração ali na cara do gol, eu levanto para o meu cliente da seguinte maneira, porque muitas vezes diversas pós-graduações, principalmente fora daqui de Vancouver, elas são de 1 ano. Entendi. Né, os cursos MAI, e a maioria dos nossos clientes são pessoas que já têm formação. Se a pessoa não tem formação, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mas se a pessoa já tem uma formação e a gente está buscando alguma coisa mais específica, alguma coisa mais legal, que vai desafiar essa pessoa, que vai querer fazer com que essa pessoa cresça, ajude ela aqui no Canadá, muitas vezes esse curso pode ser de 8 meses, né, que é considerado um ano letivo aqui no Canadá, 1 ano e tal. Então, assim, eu geralmente, se eu tenho essa informação de que a imigração desse cliente está na cara do gol, tudo bem. Se eu não tenho, eu falo para ele da seguinte maneira, e é isso que eu estou falando aqui para vocês. Analisem se a comprovação de renda que você tem hoje, você vai ter daqui a 1 ano. Olha, você vai estar no Canadá, você já gastou, sei lá, o valor do seu primeiro ano, do curso, né, e tudo mais. Hoje eu precisei comprovar $30 mil canadenses. Daqui a 1 ano, depois de ter gastado já o valor do meu primeiro ano do curso, eu vou ter de novo esses $30 mil canadenses. Se você não tem problema nessa comprovação de renda, tudo bem. Você pode ir pelo curso de 1 ano em vez do curso de 2 anos, tá? Porque, analisando na prática, tá? E obviamente isso pode mudar, mas na prática, os nossos alunos aqui que vêm fazer 1 ano e engatam em outro curso de 1 ano, a aprovação de visto ela é quase 100%. Né, Serena? Ela está ali na casa dos 98%. A única às vezes, né, que a gente observou, né, o aluno tendo visto negado nesse esquema, porque quando você vem fazer um curso de 1 ano, e você vai engatar em outro curso de 1 ano, você tem coisas para comprovar que você não tinha na sua primeira aprovação, aplicação de visto.
você já vai ter suas notas da faculdade, a sua presença em sala de aula. Você já vai ter como comprovar para o Canadá que você está sério sobre estudar aqui. Sabe quando é que uma extensão internamente ela não é aprovada? Quando não tem comprovação de fundos, novamente? Não, eu já tive aprovações com $7 na conta. Putz. Mas esse é o grande problema, né? Sim, exatamente. Claro, tá? Você vai ter que fazer a comprovação financeira novamente, mas ele não é o maior ponto, tá? O maior ponto é quando ele vê que você só está comprando tempo aqui dentro. Repetindo os mesmos tipos de curso, um atrás do outro. Eu costumo dizer assim, pessoal, e uma coisa importante aqui, que eu vou falar para vocês, eu muitas vezes escuto. Uma vez eu vi aqui uma pessoa, eu sou advogado no Brasil, eu já tenho um bacharelado, aí por isso me indicaram esse mestrado, porque eu preciso e fazer um curso com uma categorização mais alta. Eu discordo, tá legal? Qual é a maneira que eu enxergo? O curso que você vai fazer, ele tem que fazer sentido na sua carreira. Existem diplomas avançadíssimos aqui. E existem pós-graduações basiquíssimas aqui. Ela tem o nome de pós-graduação, mas ele é um curso para exatamente quem quer mudar de carreira. E eu pego alguns diplomas que eu falo, nossa, para mim a coisa mais importante na hora de escolher um curso são as matérias do curso. A gente, aqui na 3R Intercâmbio, quando a gente está analisando o curso com um cliente, a gente vai abrir as matérias do curso. Tá legal? Falar uma coisa importante para vocês. Consultoria da 3R Intercâmbio, a Carla está aí para conversar com vocês e tudo mais, ela é gratuita. A 3R Intercâmbio ela é paga pelas instituições de ensino, não é pelo aluno. Existem alguns casos, as consultorias comigo, que elas são pagas. Tá? Mas assim, a gente tem um time de especialistas com informação pra caramba, com um nível de conhecimento muito grande, que recebem um treinamento muito forte para ajudar vocês nesse processo. E essa consultoria para vocês é gratuita, tá legal? Essa parte que você falou, que vocês abrem as matérias, ela é muito interessante. Por quê? Na hora que você vai dar entrada no seu visto estudante, você precisa também fazer uma carta de intenção, né? Para dizer o porquê que você quer fazer esse programa, etc, etc. Se você está fazendo um programa que é relativamente comum, vamos botar dessa forma, e você encontra no Brasil com facilidade, uma maneira que eu falo para o cliente é: abra as matérias. Coloca ali, faça a comparação. O que você vai estudar aqui no Canadá com as matérias que são dadas no Brasil. E uma outra coisa, as faculdades aqui no Canadá são muito mais técnicos, é mão na massa, entende? Então, as faculdades não, os colleges, os colleges, sim. Então você vai sair um pouco da parte teórica e vai entrar na parte prática. Entende? Isso tudo é muito importante para você colocar na sua carta de intenção essa comparação. E exatamente, se você são abre coisas a matéria, assim que tem que ter. Porque assim, pessoal, é difícil. Muita gente me pergunta o que é college, né? E tudo mais. Não existe no Brasil. Porque não é faculdade. Não é um Senai, não é um Senac, não é uma faculdade. Então, assim, é algo que pode jogar a seu favor nessa comprovação. Por que eu quero fazer esse tipo de curso? Você está entendendo? Que pode te ajudar aí nesse pedido de visto. Você está vendo um tipo de curso, quando a gente pega, né? Eu iniciei a faculdade no Brasil e tudo mais, e você tem muita coisa teórica, muita coisa que você tem que fazer básica. Aqui não é muito assim quando a gente fala de college, entendeu? Então, mesmo um curso aí, eu não estou falando só curso para mecânico, para aviação e tudo mais, estou falando curso de business e marketing também. Uhum. Eles geralmente são muito mais práticos, estudos de caso, né? Uma ligação com a indústria muito forte. Então, isso tudo pode te ajudar aí nessa caminhada, não é isso? Eu acho que a gente deve começar a ler um pouco das perguntas. Vamos lá. Vamos lá? Tá, pergunta... A gente queria dar um máximo explicado para vocês, assim, o grande bojo, né? Mas vamos às perguntas de vocês. Vamos lá. Pergunta da Elaine. Gostaria de fazer um curso na área de turismo e hospitality. É melhor um college ou co-op? Vamos lá, Elaine. Não entendi sua pergunta. Eu entendi, mas eu vou explicar por que eu te disse que eu não entendi, tá, Elaine? É porque, olha só. Primeira coisa, você quer emigrar ou não? Tá, para o Canadá. Se você quer emigrar, o ideal é que seja um curso com o PGWP, tá legal? Co-op não tem nada a ver com isso. Existem cursos que te dão PGWP que tem co-op,
O que é o co-op? O que é o co-op, né? O Cooperative Education é uma parte aplicada para você se formar. A regra do PGWP, que é aquele visto de trabalho, não tem nada a ver com co-op. O que provavelmente você fala assim, ou co-op, você deve estar dizendo dos programas que a gente chama de vocacionais, que são aqueles cursos mais simples, são cursos geralmente em colleges privados que não são de degree. Tá legal? Então, assim, depende muito da sua intenção. Eu vou ler da seguinte: é melhor um college ou eu vou dizer assim, um programa que dá PGWP ou um programa que não dá PGWP? Depende do valor que você tem para investir, da onde está o seu inglês, né? E qual é a sua intenção futura. Conversa com a Carla, que está aí, ela pode te explicar, entender melhor todas essas questões, faz parte, né, do nosso trabalho, analisar o orçamento do seu projeto, para ver se ele cabe no seu bolso, né? Perfeito. Pergunta do Christian. Já estudei em um college privado no Canadá. Voltei ao Brasil para finalizar o meu bacharelado. E agora estou pensando em retornar para o Canadá. Posso aplicar para um college privado novamente? Posso falar? Pode. Depende. Christian, lembra aquilo que eu falei? A gente tem que fazer sentido na sua carreira. Se você fez um college privado, por exemplo, existem colleges privados que têm curso de mestrado. Então, assim, aí eu vou meio que assumir que são os cursos mais simples. Aí você terminou um bacharelado, você vai voltar para fazer um curso na mesma área, eu acho que vai ficar meio vai destoar. Né? Tem que ser algo que tem que fazer sentido na carreira dele. E outra coisa, Christian, vamos lá. Depende da sua idade, depende do seu inglês, da sua experiência de trabalho, você com um bachelor e com um curso feito aqui no Canadá, você já tem um nível de escolaridade onde você pontua bem no Express Entry. Então, dependendo de outros fatores, talvez você não precise voltar estudando. Você já pode ter um perfil para aplicar para a residência permanente. Vou falar uma coisa aqui, pessoal. As pessoas interessadas em migrar para o Canadá, não é obrigatório que vocês venham estudando, não. Tá legal? Da equipe da M Canadá aí, conversa com eles e eles podem fazer uma consultoria com a Celina, ela pode te... É quando eu cheguei, esse cara com a minha prima, mas enfim. Eu fiz uma programação de estudo para ela, super bacana, ela é advogada no Brasil, eu vi um curso para ela que fazia todo sentido com o que ela queria fazer aqui, o negócio ficou bem legal. Aí no final de tudo eu falei, vem cá, posso te dar uma sugestão? Eu falei, conversa com a Celina, vai lá fazer uma consultoria com ela, porque provavelmente você migra direto para o Canadá. Não deu outra, ela era super nova, ela tinha todo um perfil assim... Então, assim, aí acabou que a gente botou o plano de estudos para lá. Ela pode voltar estudando, para o Canadá estudando, não tem problema. Só que ela vai pagar quase um terço. Aí eu brinquei com ela, eu falei, fala pro tio aí que eu economizei uns 100 mil reais aí do bolso dele, depois ele vai ter que me pagar o chopp. Mas é assim, é importante vocês entenderem onde vocês estão, né? Vamos lá. Vamos lá, Guilherme, sou programador, tenho curso superior em inglês técnico, ou seja, tenho que estudar muito inglês. Acredito que vi um programa especial para minha área. Isso realmente existe? Como funciona? Esse programa de migração que ele está Vamos lá, Guilherme, nós não temos um programa específico para programadores, tá? Porém, né, nós temos programas em províncias onde, sim, eles têm chamadas para pessoas da sua área, tá? Então, a gente precisa entender muito mais, né, de uma série de outras coisas para poder te guiar nisso. Agora, a grande maioria dos programas exige que você tenha oferta de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Um grande gargalo que a gente observa no TI é o inglês, tá? A conversa com a nossa querida Carla aí, porque hoje essa pandemia, que obviamente ninguém queria que estivesse acontecendo, escancarou uma porta aí, assim, absurda para você estudar inglês no Brasil, economizando um valor absurdo, né? Só um segundinho, pessoal, tá rebobinando o filme aqui, o rapaz tá rebobinando o filme. Meu filho que tá aqui ajudando a gente de cara é home office, né? Então, assim, mas que você pode, tô achando engraçado que tá a nossa equipe se matriculando nesse curso de inglês, que é o curso do Pathway, em que ele tem um custo muito legal, tá? Então, e você pode fazer ele do Brasil. Seja depois você vai usar ele para Pathway ou não, tá? Então, conversa aí com a Carla que ela pode ajudar vocês. Ótimo. Pergunta do Rafael. Após quanto tempo que o casal chega no Canadá, o parceiro pode tirar a documentação para trabalhar? Somente no início das aulas do college do parceiro? Ok, Rafael. O que acontece, tá? Depende. Qual o programa que o parceiro vem fazer?
Se for um pathway, o pathway realmente não dá direito ao acompanhante. Só se for o pathway dentro do college. Exatamente. Né? Não dá direito ao acompanhante aplicar para um work permit do Brasil, ok? Open work permit. Mas se é o inglês dentro da instituição, onde a pessoa depois vai fazer, né, o diploma, o certificado, o degree, já vem podendo fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos assumir aqui, Rafael, se o curso der direito, tá, a trabalho, visto de trabalho para o cônjuge, não, você não precisa mais hoje esperar o seu cônjuge começar os estudos para trabalhar. Tá Exatamente. Legal? Emitiu, você já pode começar. Você chega na imigração aqui, se você tiver esse direito, você vai ter direito à permissão de trabalho, você vai tirar o seu SIN number, que é o seu CPF canadense, você pode começar a trabalhar imediatamente. O seu cônjuge, esse continua precisando esperar as aulas começarem para poder trabalhar. Tá? Perfeito. Vamos lá, pergunta do Fernando. Boa noite. Gostaria de saber se o curso de marketing no Canadá está aquecido ou saturado. E qual a melhor cidade para essa área? Me chamo Fernando, tenho 22 anos e gostaria de fazer um college nessa área. Fernando, conversa com a nossa querida Carla aí. Deixa eu só te explicar uma coisa. Muita gente fala sobre o TI, né? TI isso, TI aquilo, e realmente a empregabilidade do TI é muito alta. Existem algumas áreas que não são TI e eles levam, tá, a empregabilidade, elas se aproveitam, né, dessa empregabilidade do TI. Uma delas é o marketing, é o graphic designer e o marketing, porque não existe tecnologia sem o marketing digital e sem o graphic designer, tá legal? Então, assim, a sua área é uma área muito forte aqui, tá? Se você falar para mim quais são as cidades, eu te diria que são mais ou menos as cidades parecidas em que a gente tem boa empregabilidade para TI, as mais altas, né? E aí de cidades grandes, obviamente, você tem Vancouver, Toronto, Montreal, e existem alguns centros menores também que tem TI muito forte, tá legal? Perfeito. Pergunta da Camila. Se eu for fazer um curso co-op, tem como eu, no fim, pedir o PGWP? Sim. Se o curso tiver dentro das denominações do PGWP, o co-op não tem nada a ver com isso, tá, Camila? Vou dizer aqui o que é um curso que dá direito a PGWP, pessoal. É um curso em colleges públicos, de 8 meses ou mais, com co-op ou sem co-op, não interessa, tá? Ou em colleges privados, desde que sejam os programas de degree, tá legal? Lembrando, esses cursos precisam ser por tempo integral, não podem ser por meio período, tá legal? Existe uma outra denominação que 50% das suas aulas tem que ser presenciais, não podem, até 50% pode ser online. Hoje, com a pandemia, foi a primeira coisa que o governo abriu a mão, tá? Então, hoje, com a pandemia, 100% das suas aulas podem ser online, tá certo? E hoje até existe uma outra denominação para quem... Porque normalmente você tem que fazer esse programa dentro do Canadá, né? Hoje, se você ter visto aprovado e tudo mais, nas entradas de maio, de junho, você pode fazer isso até fora do Canadá e você tem direito ao PGWP. Co-op e PGWP não tem nada a ver. Não se misturam. Vamos lá, Bruna. Um não atrapalha o outro, se eu posso dizer assim. Bruna, olá pessoal, eu sou engenheira civil e trabalho com projetos para loteamento. Gostaria de cursar um college na área de hidráulica ou saneamento, para que eu pudesse aprender a calcular projetos de água, drenagem e esgoto. Tem curso para essa área? E tem muita procura no mercado de trabalho? Obrigada. A gente tem alguns cursos nessa área, não é uma área que a gente consegue ter curso em todas as cidades do Canadá. A gente tem alguns bem legais, é uma área com empregabilidade muito forte. Bruno, gostaria de saber como posso fazer engenharia aeroespacial no Canadá e depois trabalhar lá e tentar uma imigração. Qual seria o ideal? Um college ou uma universidade? Uma amiga minha não pôde assistir essa live e quer fazer psicologia. As dúvidas são praticamente as mesmas. Bem, Bruno, você pode fazer o college ou fazer uma universidade. Na verdade, a engenharia aeroespacial é uma área muito legal aqui. É uma área que também a gente não consegue vagas para aluno internacional em todos os colleges, porque é uma área muito forte, uma área bem fechada para canadense, mas a gente tem algumas opções, tá legal? É legal você entender assim, você pode fazer 2 anos, tá certo? Fazer num college ou fazer numa universidade, eu acho que ele varia muito do tipo de área. Se a sua área é uma área assim, acadêmica, é uma área didática, é uma área de pesquisa, eu acho legal você fazer dentro de uma universidade, tá?
Agora, se a sua área é uma área mais aplicada, como as engenharias, o caminho do college ele é fantástico, tá? E uma coisa que é importante você entender é que o valor de um college ele é muito mais barato do que de uma universidade. Então, assim, eu quero o dela, por exemplo, psicologia. Psicologia, ela vai ter que ir para uma universidade. Né? Você, com engenharia aeroespacial, não. Né? Psicologia aceita aluno internacional? Bem fechado. É bem fechado. A gente pega geralmente as pessoas interessadas em fazer psicologia, a gente tenta dar uma volta com elas. Ela já é formada, não é formada, precisa entender algumas coisas, tá? Mas a gente tem que dar uma voltinha, a pessoa batalha a imigração, e geralmente depois ela vai fazer a psicologia, porque a psicologia aqui é um pouquinho diferente, não é numa universidade, você tem que se formar e depois você vai fazer um mestrado em psicologia um pouquinho diferente, tá? Pergunta do Haroldo. Os cursos de Culinary Management ou afins podem soar irrelevantes para alguém formado como nutricionista no Brasil? Pode ser difícil obter o visto com esse curso? Não. Eu não acho que não, até porque tem a palavra management aí, que é gerenciamento. Eu acho que aí seria uma coisa bem interessante que te agregaria. Eu também acho. O que é legal fazer? É legal a gente abrir o que eu faço? Uma outra coisa também legal aqui, que eu gosto de fazer quando a gente está escolhendo o curso, tá legal? A gente analisa ali as matérias. Se você tiver ali com mais de 30% daquelas matérias forem repetidas para você, eu já passo a achar aquele curso desinteressante para você. Tá? Por uma questão de visto e também por uma questão, pessoal, que é você que vai estar pagando aquela fortuninha para estar ali sentado 2 anos, né, 1 ano que seja, dentro de um college estudando. Então, assim, eu costumo dizer que o trabalho da 3RA não é só te trazer para o Canadá, mas é te manter aqui. Eu já vi muita gente metendo os pés, falando, foi para lá. O que você fez aqui? Fiz um curso de business. Por quê? Porque eu achava que era mais fácil. Porque eu já fiz curso de business, para mim era mais fácil. Não, cara, não. Não é mais barato, não é mais fácil, não. Você está entendendo? Então, assim, é legal a gente fazer esse encaixe nessa caminhada. O dinheiro é o mesmo. Sim. Você está entendendo? O tempo que você vai gastar sentado é o mesmo. Então, por que fazer qualquer curso? Você vai colocar em risco o seu pedido de visto, a sua felicidade no Canadá. A gente tem um caso clássico aí que eu adoro utilizar. Era um cliente nosso que queria vir para cá fazer um curso aeroespacial, que era o que ele gostava de fazer. Essa pessoa, só que eu avisei para ele que era uma matrícula complicada, que a gente ia ter que trabalhar um pouco mais, mas que a gente ia fazer com o maior prazer do mundo. E muitas vezes a resposta do college não é tão rápida e não sei o quê. Essa pessoa achou que era a 3RA, que estava ali, não estava querendo ajudar, mas não era, a gente não consegue, né? Quando a gente vai para curso muito, muito específico, a gente tem que trabalhar bastante. Ela desistiu, essa pessoa sumiu, ela foi fazer um curso geral de business, a gente soube depois disso. E ela veio para o Canadá, passou aqui, sei lá, 1, 2 anos e voltou para o Brasil. Infeliz da vida com o Canadá. Vamos lá. Priscila, pessoal, a dupla cidadania, no caso portuguesa, oferece algum benefício para o visto? Então, se você quiser entrar como turista, né, você pode fazer o ETA com passaporte português e entrar. Mas em relação a visto de estudo, não vai mudar em nada, nem imigração também, tá? Heloísa, para pedir o visto estudante, não pode dizer que quer o PGWP nem a imigração? Vamos lá, Heloísa, no primeiro momento o visto estudante, você vem estudar, certo? Se você vai conseguir passar, se você vai gostar do Canadá, se você vai completar o seu programa, ninguém sabe ainda. Então, no primeiro momento, é uma estadia temporária para você vir estudar. Deixa eu fazer uma pergunta e ver se faz sentido. Os requerimentos são completamente diferentes. Para um estudante, para um visto de estudante e para um processo de imigração. Sim, são. Naquele momento que você está fazendo um pedido de um visto de estudante, você está apresentando os requerimentos do visto de estudante. Sim. Você dizer que você quer imigrar para o Canadá, você não está apresentando aqueles requerimentos, eles não sabem se você se encaixa ou não. Você está entendendo? Você acha que isso é perigoso do oficial pensar, essa pessoa... Depois ela vai ficar no Canadá. Eu não estou olhando, eu não sei analisar se ela consegue uma imigração ou não. Ela vai ficar ilegal no Canadá, alguma coisa assim do tipo? A preocupação é exatamente essa. A preocupação é, se você vai para o Canadá... Gente, eu estou falando isso diretamente para quem está no Brasil, ok? O que acontece? Diante de toda a situação socioeconômica do Brasil, ok? Isso já tem alguns anos, a preocupação dos oficiais hoje é, essa pessoa volta para o Brasil no fim?
Essa pessoa está empregada hoje, ela está bem estabelecida, tem laço de família, tem laço de emprego, tem estabilidade. Qual a probabilidade dessa pessoa não voltar para o Brasil porque não tem nada que prenda ela aqui no Brasil? Essa é a preocupação deles, entende? Porque no primeiro momento é uma estadia temporária, tá? Não sei se vocês já repararam ou se conhece alguém que teve o visto negado, tá? Mas um dos motivos você não tem laços com o Brasil. Não tem nada que te prenda aqui. Eu não vejo que você vá poder voltar ao Brasil depois com melhor empregabilidade, etc, etc. Então, a preocupação inicial deles é essa, que eles não vê você voltando ao Brasil após esse curso. Isso é um motivo bastante de negativas, entende? Então, é um ponto importante. E eles colocam, se a sua intenção, na verdade, é de migrar, eu convido você a olhar os nossos programas de residência permanente. Então, na cabeça deles né? Apesar, claro, eu não concordo 100%, né? Como muitas pessoas não concordam também, mas a mentalidade deles nesse primeiro momento, é uma estadia temporária, você vai ter que me provar que você vai voltar. Tá? A coisa tem que fazer sentido naquele... Eu tenho clientes que já estão no pool do Express Entry. Ok? A pontuação subiu muito. Não consegue chegar naquela pontuação. Então, resolveram vir para o Canadá para estudar enquanto o outro trabalha, para a gente ter um segundo plano, ok? Já estão no pool. Eu não vou, nesse momento, tirar o meu cliente que está no pool só para ele poder aplicar para o visto, até porque o oficial consegue ver isso dentro do sistema. Aí sim, a gente faz uma carta de intenção muito mais forte, que ok, eu estou no pool do Express Entry, mas eu tenho alta empregabilidade aqui, eu trabalho aqui, tomo aqui meus contra-cheques, meu imposto de renda, olha a minha empregabilidade, e esse curso ele vai me agregar mais. Se eu conseguir imigração, ótimo, mas se eu não conseguir, eu volto ainda melhor. Então, dependendo da situação, a gente tem também o dual intent a ser trabalhado, né? Que é quando você tem essa intenção é mais específico, dupla, né? Vamos lá, agora tem um desafio para você. Opa, adoro. Eu tenho um desafio para vocês. Sou formado... Evandro que mandou. Obrigado, Evandro. Isso, em veterinária. Trabalho com vendas e tenho experiência com serviço com animais de grande porte. Estou procurando um curso que tenha algo a ver. O mais próximo possível que encontrei foi business. Há alguma saída? Eu acho que realmente você hoje acabou indo um pouquinho mais para o mundo do business mesmo. Então, você tem vendas, você tem diversas coisas. Tem uma coisa interessante que acho legal e importante você entender. Volta só uma pergunta, tá aqui. Se você ainda tá fácil. Evandro, Canadá, tudo que é mais específico tem maior empregabilidade. Então, de repente, a gente pode pegar assim algum curso de vendas ou de administração ou de negócios voltado para a área da saúde. Isso existe. Entendeu? Então, assim, aí a gente aumenta a empregabilidade, faz ter mais sentido no seu visto, tá legal? Então, eu acho legal. Aqui. Eu acho mais legal a gente encaixar os dois, tá legal? Isso aqui. Pergunta. A pergunta do Rafael: a consultoria com a 3R é paga ou em primeiro momento ou somente quando fechamos o college? Não, ela não é paga, Rafael. A consultoria com a nossa equipe ela é gratuita. Quem paga a 3R Intercâmbio são as instituições de ensino e não o aluno, tá legal? Minha noiva tem interesse em college de hospitality, legal. Rafael, é só conversar com a Carla, que está aí no bate-papo com você, ela vai pegar seus dados, né? Vocês trocam o WhatsApp e tudo mais. As nossas empresas continuam funcionando a todo vapor aí, né? Obviamente não presencial, por segurança nossa, né? E dos nossos clientes, mas a gente continua funcionando por WhatsApp, por e-mail, Hoje o que não falta é comunicação, né? Pergunta do Sérgio. Sou enfermeiro no Brasil. Caso resolva fazer um curso de Practical Nurse, o risco de ter o visto negado é grande? Olha, eu diria o seguinte. Há quanto tempo você é enfermeiro no Brasil? Tá? Me formei agora. Ok. A parte prática faz sentido fazer aqui, talvez, tá? Serina, eu sou enfermeiro há 10 anos, eu diria, eu tive um cliente tira no que pé. você era cliente da 3R Intercâmbio da M Canadá. Ele trabalhava no SAMU há uns 15 anos. Eu falei, cara, mais prática do que esse cara tem, ninguém vai ter, né? Então a gente teve que fazer um caminhozinho aí. Mas tem um curso. Existe curso, tá, Célio, que a gente pode fazer. Existem até pós-graduações, tá legal? Linkadas para enfermagem. Não obrigatoriamente você precisa fazer Practical Nursing, tá legal? Inclusive tem cursos de pós-graduação com alguns ênfases que eles já te deixam apto depois. Né? Você vai ter que ver direitinho os critérios, mas você pode fazer a prova para se tornar um enfermeiro prático aqui no Canadá. Também não são cursos que nós temos em todas as faculdades, em todas as cidades, porque a área da saúde ela é bem fechada,
Mas nós temos algumas opções, só conversar, bater um papo aí com a Carla, que ela vai ter o maior prazer em te orientar, tá? E, sério, já só saindo um pouquinho da parte acadêmica, tá? Você é enfermeiro no Brasil, com a sua experiência de trabalho, se você tiver interesse em trabalhar em áreas cuidando de idosos, outras pessoas com deficiência, ou até mesmo crianças, tem um programa de cuidadores, ok? É bastante interessante, é um processo já de residência permanente, ok? A gente tem até vídeo no YouTube falando sobre isso. Cristiana. É uma área com uma empregabilidade lá muito nas boa, alturas. Né? Cristiana, quem consegue PGWP necessariamente ou tem residência permanente? Eu conheço umas 3 anos que não conseguiram. Que isso? É que assim, uma coisa não é ligada à outra, não é obrigatório. Você precisa se mexer, tá legal? O PGWP... Nada é automático. Não. Nem o PGWP é automático. Tá? Então, assim, o PGWP você tem direito, né? Quando você fez um curso ali, coisa, você cumpre. Se você cumprir bacaninha ali o que pede, né? Para eu conseguir meu PGWP, eu preciso mandar esses documentos, né? E aí, dificilmente, você vai ter algum problema, tá certo? Mas, assim, PGWP ele é um visto de trabalho. Por que a gente fala? Quem quer emigrar para o Canadá, o melhor caminho é fazer um curso que dá o direito PGWP. Porque ele é um visto de trabalho aberto. E, assim, diversas coisas que você vai fazendo nele, você vai aumentando sua pontuação para a imigração. Trabalhei 1 ano, né? NOC 0A ou B, eu trabalhei 2 anos, você vai aumentando a sua pontuação. Ele, eu acho, assim, vou fazer um resumo bem bobo, e bem por alto, aí você me corrigir o que você quiser corrigir, mas, assim, ele é a maneira mais fácil de você conseguir um visto de trabalho aqui no Canadá. E, assim, para o empregador, imagina o seu empregador. Muita gente fala, o empregador me tirar aqui do Brasil e tal. É possível, acontece, mas é muito difícil. O cara nunca te viu trabalhar, não te conhece, ele vai ter que abrir finanças para o governo, entendeu? Uma burocracia é muito grande. É grande. É muito difícil o empregador do Brasil querer fazer isso, a não ser que você seja de uma área muito específica, né? Uma mão de obra muito específica, e tudo bem. Do contrário, é difícil, tá? Com o seu visto de estudo, por exemplo, se você vier estudar, você pode trabalhar 20 horas semanais dentro dos programas que autorizam isso, tá? Você tem direito a trabalhar 20 horas semanais, ou o seu cônjuge, se você for casado, ele tem direito a um visto de trabalho aberto, aí depois no PGWP os dois podem trabalhar e tal. Você está ali, você já se apresentou para aquele empregador, ele já te conhece, é muito mais fácil ele querer te ajudar. Né? E aí abrem outros caminhos, né? Abrem os caminhos também das províncias, então, tem muita coisa positiva, ele ajuda e facilita muito. Automático? Não é não. Vamos que tem muita pergunta e pouco tempo. Gilson, eu quero saber se cursando um ano de comércio exterior, pós-graduação no Douglas College, e no ano seguinte trabalhar e não estudar, e depois fazer uma pós-hotelaria gestão e continuar trabalhando. Não consegui entender. Eu também não consegui entender, Gilson. Manda de novo a pergunta pra gente, por favor. Lucas, por gentileza, esclareça sobre solteiro estudante, ainda não graduado, de conseguir a residência permanente fazendo college 2 anos no Canadá. Lucas, então foi o que eu mencionei, né, anteriormente. Qual é a sua formação anterior, Lucas? Qual é a sua experiência? Tem um monte de coisa aí que precisa saber, né? Exatamente, tá? Mariana, se eu for para o Canadá com visto de estudo por college público, meu marido teria visto de trabalho, mas meu filho de 19 anos teria direito a visto também? Seria que tipo de visto? Mariana, o seu filho de 19 anos, tá? Se ele não completou o high school ainda, o 2º grau, ele vai poder estudar. Ok? E depois disso, ele vai ficar aqui como visitante apenas para te acompanhar, ou a opção é dele fazer um college também, certo? Um programa de estudo para que ele possa ter um status como estudante. Então, assim, Mariana, vamos lá. Se ele estiver ainda no 2º grau, que com 19 anos eu não acho que ele está mais, mas se ele estiver no 2º grau, ele tem direito à escola gratuita aqui, tá legal? Se ele já estiver na idade de fazer um college, né, uma universidade, 2 opções. Uma, ou ele fica aqui com o visto de visitante, não é isso? Uhum. Ou a gente pode ver um college, tá, ou uma universidade para ele também, tá certo? Aí ele vai ter direito a estudar e vai ter direito a trabalhar. O custo do college dele é igual ao do de vocês. Você tá entendendo? O que eu acho legal, e a gente vê muito uma coisa positiva aí, tá, Mariana, é que ele entra na imigração de vocês se ele tiver até 22 anos. Até completar 22. Até completar 22 anos. Então, Mariana, a gente vê casos assim acontecerem, aí o aluno, né, a gente fazendo uma programação amarrada ali, bem estruturada e tudo mais, tentando que vocês consigam a imigração de vocês mais rápido,
O que é interessante é que a partir do momento que vocês conseguem a residência, ele tendo menos de 22 anos, ele entra no processo de imigração com vocês, e aí vocês passam a pagar como aluno local a faculdade dele, né? Vocês passam a pagar mais ou menos aquele 1/3, né? 2,5 vezes a menos, tá? Do que um aluno internacional. Vamos lá, Elora, eu sou formada em Direito no Brasil e quero fazer um college em outra área. Isso pode ser motivo de negar um visto de estudos? Detalhe, eu já moro no Canadá há 4 anos. Meu esposo fez college, porém o PGWP expira no próximo ano. Agora estamos trocando os papéis e eu que irei fazer o college. As chances são boas para solicitar o meu visto dentro do Canadá? Elora, o que acontece? A Elora acabou de levantar uma bola aí sobre alguém que está precisando fazer o segundo college aí para batalhar a imigração. O que acontece? Vamos lá. O processo feito no Brasil, ok? Eu diria que a gente teria que trabalhar fortemente em alguns pontos. Sendo feito dentro do Canadá, a visão do oficial aqui é completamente diferente. Então, eu não acho que você vai ter problemas, principalmente se já está 4 anos aqui. Você pode mostrar, na verdade, o que o estudo do seu marido agregou para a carreira dele. Entende agora por que você quer estudar, no que você andou fazendo, o que o curso que você quer fazer pode ter uma ligação com a sua experiência aqui. Então, é algo que pode ser trabalhado. Deixa eu falar uma coisa aqui também, que eu vou pegar o gancho aí da nossa querida Elora. Olha só. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: eu e meu marido nós queremos estudar, ou eu e minha esposa nós queremos estudar. A gente altamente desaconselha você fazer isso. Porque se chegar numa situação dessa, que realmente não é muito comum, tá? Depois de um curso de 2 anos e 3 anos de PGWP, a maioria das pessoas, eu diria que um número alto, consegue obter sucesso na imigração. A não ser ter sido 1 mais 1, né? Não, mas já só tem 4 anos já de Canadá. Então, assim, mas, né, pode acontecer. Acabamos de ter um exemplo aqui. A gente pede para as pessoas, para o casal não fazer um curso no primeiro momento, porque, assim, depois que você termina um curso que dá direito a PGWP, você tem um certo número de dias para pedir esse PGWP, que agora são 6 meses. São 6 meses. Senão, você não pode mais pedir o PGWP. Tá? É dado uma vez na vida só. E o PGWP é dado uma vez só na vida. Então, a gente não quer que os dois... Claro que os dois podem estudar depois, um não pede PGWP, depois o outro vai estudar, tá? Só que vocês vão gastar um caminhão de dinheiro, né? Então, assim, eu sempre encorajo para que um só estude nesse primeiro momento. O segundo, né? Por exemplo, a gente teve um cliente há algum tempo atrás que eu achei... O que a gente fez? A ideia desse cliente era que ele estudasse, porque ele queria entrar em TI, ele estava desatualizado, já tinha estudado TI. O que eu fiz? Eu procurei um curso para a esposa dele, que fizesse muito sentido para ela, e era um curso bem legal, uns $10 mil mais barato que o curso normal, aqui em Vancouver. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esses $10 mil, vamos te colocar para fazer um bootcamp, para você entrar no TI. Você está entendendo? Então, assim, eu nunca acho interessante, quer dizer, nunca é difícil, nunca é muita coisa, né? Mas, de uma maneira geral, os dois estudarem ao mesmo tempo um curso pesado e caro que dê PGWP. De repente, a gente bota um para estudar e o outro, se quiser, pode fazer algum curso menor, focado em alguma coisa, né? Mais específico, mas que seja mais barato, o investimento não seja tão alto nesse momento. Pessoal, enquanto vocês não forem imigrantes no Canadá, vocês estão pisando em ovos. Quanto menos vocês gastarem, cliente nosso. Eu tenho $10 milhões, eu ainda vou tentar economizar o dinheiro dele. Tá, vamos lá. Pergunta da Ana. Poderia, por favor, falar se existe mais um tipo de curso para trabalhar como caregiver? Existe mais de um tipo de curso, sim, tá? Camila, tenho 21 anos, nível de inglês avançado, trabalho há 3 anos na área de TI e possuo tecnólogo, análise, desenvolvimento de sistemas. Vocês acham que devo fazer o curso de 1 ou 2 anos? Ou corro o risco de imigrar direto? Difícil dizer, eu preciso entender mais. A gente também aqui na 3RA, Camila, procura aí a nossa querida Carla, que você vem casada, você vem solteira, o seu perfil aqui, pelo que você está levantando, é muito bom. Pois é, nova, já tem 3 anos. O seu tecnólogo, ele é de 2 anos ou ele é de 3 anos, entendeu? Tem algumas coisas que seriam legais, e geralmente técnico no Brasil são 2 e tecnólogo são 3 anos, mas é legal ter certeza disso aí. Tá. Gilson, vou repetir, eu estou querendo entrar no Canadá fazendo um degree de 1 ano no Douglas College. Aí, no ano seguinte, queria trabalhar e fazer outra pós, aí em gestão hoteleira no Seneca. Resumindo, iria com $22 mil canadenses e os $18 mil canadenses no primeiro ano de estudo. Eu poderia ficando até conseguir a residência? Gilson, olha só, eu acho que o seu plano está um pouco confuso, tá? Por quê? Se você vai estudar 1 ano na Douglas, o outro ano de trabalho seria o quê? Com seu PGWP?
Aí depois você vai voltar para estudar outra instituição? O PGWP você só pede uma vez na vida, tá, Gilson? Só para você entender. Ok. Vamos lá. Como iniciar uma consultoria com a 3RA? Eu, minha família, esposa e 3 filhos de 11 anos e gêmeos de 6. Estamos pensando em migrar. Legal. Com a 3RA é muito fácil, com a IME Canadá também, tá, Guilherme? As equipes estão aí. Então, a IME Canadá está como IME Canadá. E, se não me engano, a Carla também está como 3RA Intercâmbio. Tá? Os processos de educação, né? A 3RA Intercâmbio que cuida. E os processos de imigração direto, para quem quiser tiver mais dúvidas em relação a processo direto, a conversar com o pessoal da IME Canadá. E a 3R Intercâmbio vai fazer esse cuidado de fazer um curso Melhor Cidade para você, economizar o seu dinheiro, né, e tudo mais, a maior empregabilidade, entender, né, a sua família com as suas necessidades. Tá legal? Pergunta, Heloísa. Então, se o plano A for college mais imigração, é melhor não ter o perfil no Express Entry? Bom, se você sabe que provavelmente você não tem uma boa pontuação hoje, eu não faria o perfil. Eu daria entrada no visto de estudante, uma vez aprovada, e você faz o perfil, tá? Para não ter esse conflito. E se ela tiver um bom perfil, pode ser aquilo que você falou antes, né? Exatamente. Pergunta do Alan. Sou bacharel em engenharia mecânica e trabalhei por 10 anos na John Deere, fabricante de máquinas agrícolas. Tenho intenção de migrar. Vale a pena fazer um college 2 anos na área de engenharia para conseguir um PGWP? Depende, né, Alan? Eu bateria um papo com a IME Canadá primeiro. Na questão aqui, se você já é bacharelado em engenharia e tem uma formação... A John Deere ela é muito conhecida aqui no Canadá. Isso é uma outra coisa, pessoal. A gente analisa um monte de coisa para ver quem do casal tem a maior empregabilidade. O fato de ter trabalhado em empresa que é conhecida no Canadá aumenta a empregabilidade da pessoa. A John Deere é ultra mega conhecida aqui, né? Então, assim... se você vier fazer o college com a gente vai buscar um curso, né, de 1 ano, 2 anos, né, para te ajudar com a empregabilidade aqui e, consequentemente, com a imigração. Mas, se você quiser saber se você consegue uma imigração direto, de repente consegue, conversa com o pessoal da IME Canadá aí, eles podem te explicar aí como é que funciona a consultoria deles aí e tudo mais. Perfeito. Pergunta do Pedro. Boa noite. Eu sou formada em Direito e com MBA em Gestão Comercial. Trabalho como gerente comercial nos últimos 4 anos e gostaria de saber como é a área de vendas no Canadá e qual seria o melhor curso para poder tentar imigrar. Também preciso aprimorar o inglês antes de qualquer curso. Quais são os melhores passos e chances de êxito? Obrigada. Bem, se você precisa melhorar o inglês, a gente tem que começar por ele. Não tem jeito, vamos começar pela base, tá legal? Aquilo que eu falei, tá, grande Pedro? Hoje você tem a chance de fazer isso no Brasil, coisa que nunca aconteceu. Eu fiz um vídeo até pouco tempo atrás, está rolando aí nas mídias sociais e tal, da 3R Intercâmbio. A gente fez exemplos da economia. Então, assim, tinha família que economizava 65 mil reais nessa historinha de poder fazer o PEF no Brasil. Porque não é só, pessoal, o valor o curso é mais barato para fazer online, tá? Mas o custo de você se manter no Brasil e tudo mais, podendo trabalhar, faz uma diferença gigantesca aqui, né? Em época de dólar alto e tal, poxa, quanto mais você puder economizar, gente, melhor. Olha só, Conversa com a Carla que ela vai te explicar aí como é que isso funciona. Porque durante o período de Pathway em escola de inglês, ninguém vai ter direito a trabalho. E nem, provavelmente, direito à escola gratuita também, para as crianças em idade escolar. Se for casado e vier fazer PEFOI no college, a probabilidade é alta de conseguir. Mas, assim, o estudante, ele nunca pode trabalhar. Às vezes as pessoas falam, tudo bem, posso estudar o inglês no Brasil. Mas eu ia fazer o PEFOI no Canadá e eu ia fazer o PEFOI dentro do college. E o meu cônjuge ia trabalhar. Tudo bem, legal, mas você vai ter uma pessoa sustentando uma família no Canadá, num começo de vida aqui em dólar. Puder evitar isso aí é bom, né, amigo? Lorena, tenho 33 anos e sou bacharel em Direito, sem experiência, porém gostaria de cursar algo na área de TI e mudar de profissão. Muito em função do que vejo da atuação do meu cônjuge, que atua na área de TI há 14 anos. É possível ter o visto de estudante aprovado? Lembrando que já estamos no pool, mas com pontuação abaixo de 400. Lorena, assim... Possível a gente só precisa trabalhar em alguns pontos, tá? Então, talvez fazendo a consulta comigo, eu consigo levantar alguns pontos que a imigração vai estar enxergando. Eu posso te dar algumas dicas do que você pode fazer ainda do Brasil para mostrar uma conexão dessa mudança de carreira, tá?
Eu não aconselho essa mudança de carreira. O primeiro passo ser através do college ou universidade aqui. Talvez você fazendo alguns cursos online do Brasil já justifique um pouco essa vontade de mudar de carreira. Então, a gente pode trabalhar em cima de alguma coisa. Da nossa parte, Lorena, tem algumas coisas que a gente pode fazer para fortalecer. Por exemplo, lembra que eu falei lá atrás que existem pós-graduações que são básicas? Então, existem pós-graduações, por exemplo, na área de TI, que são extremamente básicas, mas ela vai ter um nome bonito de pós-graduação e tal, especialização e tal, pode te dar uma força. Lembra que eu falei que não é aonde eu me apego no nome do curso, mas às vezes, é que cada caso é o caso, às vezes aquele nome daquele curso pode dar uma força, entendeu? Então, tem que usar todas as armas. Todas. Mais um pouco. Patrícia. Opa, peraí. Leonardo, 23 anos, engenheiro de software, recém-formado, com 3 anos de experiência, inglês avançado. Já gostei desse perfil para o Express Entry. Minha namorada está indo estudar em Vancouver. Qual a melhor opção para conseguir imigrar? Conversar com a M Canadá. Leonardo, olha só, você é novo, você já tem uma graduação, tem experiência em inglês avançado. Talvez você precise trabalhar ou em cima do seu francês ou uma pós-graduação, especialização de 1 ano, para que você possa aumentar seu nível de escolaridade, tá? Sendo namorada apenas, você não tem direito a entrar no visto dela. Vocês precisam ser ou casados ou provarem que vocês moram juntos em união estável, né, por mais que 12 meses consecutivos. A gente pode olhar algumas alternativas, tá? Patrícia. Mas o perfil aí pelo alto tá bom. O perfil tá um bom começo, tá? Dos 6 fatores, você já tá bem 5. Patrícia, já sou formada em economia, já fiz uma pós-graduação aqui no Brasil. Tenho intenção de imigrar com a família, marido e 2 filhas, mas não tenho pontuação para o Express Entry. Será que consigo justificar o pedido de study permit já tendo pós-graduação e graduação finalizado aqui no Brasil? Com certeza. A gente só tem que fazer assim, Patrícia, precisa ter lógica. Você está entendendo? Precisa ter lógica. A coisa precisa ter uma... a gente precisa... Achei muito engraçado. Tem uma pessoa maravilhosa que trabalhou na 3R Intercâmbio e ela hoje trabalha em uma faculdade. E ela a gente faz muitos seminários com a própria imigração, né? Com os oficiais de imigração, né? Aí ela assim, Chico, ela estava no México, né, num seminário com os oficiais de imigração de lá, ela falou assim, cara, parecia que eu estava te escutando falar, e ela falou, meu Deus, eu estou escutando o Francisco falar aqui na minha frente, porque o oficial realmente, ela falou exatamente isso, né, que tem que ter lógica na sua carreira, só o nome do curso não é... Nesse exemplo aqui que eu vou fazer, eu vi essa pessoa, eu sou advogada, me colocaram para fazer o mestrado, eu balancei minha cabeça, advocacia, pessoal, para você exercer ela aqui, é a profissão mais complicada que existe, né? Porque a base do direito no Brasil é outra. Então, com isso, se a gente não fizer uma tratativa e um cuidado muito forte com a sua empregabilidade aqui, você pode haver navios. Então, assim, para essa pessoa, porque ela era formada em direito, era preciso ver um mestrado para ela, eles estavam vendo um mestrado nessa outra empresa que tinha uma empregabilidade baixíssima. Só porque era mestrado? Só porque era mestrado. Eu falei, cara, eu te boto em curso com uma empregabilidade muito mais alta que faz sentido na sua carreira e que não tem o nome de mestrado. Então não se preocupe tanto com o título, e mais com a empregabilidade daquele curso. Vamos lá, pergunta da Heloísa. Nesses 6 meses em termo do college, pedido PGWE pode trabalhar full-time ou part-time? Entre o termo do seu college, até você receber a confirmação oficial, você pode trabalhar 20 horas. Após receber a confirmação oficial, você não pode mais trabalhar, a não ser que você tenha aplicado ao seu PGWP, ok? Então, muita atenção em relação a isso. E, gente, não sei se tem alguém assistindo que já está na fase para aplicar o PGWP. Não pode aplicar o PGWP na fronteira, ok? Ele precisa ser feito agora de forma online. A imigração tem feito esse pedido, tá? Laís Cardoso, tenho um bacharelado em marketing no Brasil. Se eu quisesse fazer um curso em outra área, como em hospitalidade e turismo no Canadá, eu poderia ou tem que ser na área de marketing? Não necessariamente. Tem que fazer de novo, tem que fazer o link. Existe até, por exemplo, marketing em hospitalidade. Uma outra coisa, ok, você é formada em marketing, mas qual é a sua experiência de trabalho nos últimos anos? É isso que a gente pode analisar também, tá? Última pergunta. Só falar uma coisa aqui. Sim. Lembra quando eu falei, pessoal, o seu background? O background vai envolver a sua formação e o seu trabalho. Muitas vezes é o seu trabalho que vai justificar aquele próximo passo daquele curso.
Só desculpa vocês, tem meus cachorros estão brincando aqui, é home office, gente, não tem como. Vamos lá, Gustavo. Tenho 30 anos, sou advogado, mas não tenho pós-graduação. Inglês intermediário avançado. É efetivo cogitar ir para o Canadá estudar pensando em imigração? Gustavo, olha só. Você tem 30 anos, então é jovem, tá pontuando bem no Express Entry. Minha cabeça já tá no Express Entry, tá? Você com formação na área de direito, a sua equivalência para fins de imigração é um professional degree, que te dá a mesma pontuação como se você tivesse um mestrado. Então, em termos de escolaridade, você está pontuando muito bem. Se você tem pelo menos 3 anos de experiência de trabalho, a sua experiência também já está no máximo de pontuação. O que você precisa trabalhar é em cima da sua proficiência de inglês. Então, existe o curso que você pode até fazer do Brasil ainda. Gustavo, conversa com a Carla, porque aí eu faria uma consultoria com a M Canadá, tá legal? Um investimento muito pequeno, pessoal, dentro de um projeto desse, tá legal? E aí eles podem te dizer, não, realmente vai ter que estudar ou não vai ter que estudar, entendeu? Porque assim, ninguém está dizendo para você não estudar, mas Gustavo, se você conseguir imigrar direto, você vem para cá e se você quiser estudar, você vai pagar 2,5 vezes menos no curso. Eu estou falando de uma diferença, pessoal, um curso, por exemplo, que te custaria 15 mil dólares por ano, vai passar a te custar, sou ruim de matemática, uns 5 mil dólares mais ou menos, entendeu? É uma diferença muito grande, tá? Aí, do contrário, o que a gente pode fazer? Só tá faltando inglês? A Carla pode ver um curso para você. Gente, eu tô assim, tá todo mundo querendo fazer, porque os valores são muito abaixo, até mesmo que cursos do Brasil. É um curso do Canadá, com professor daqui, certificado pelo governo canadense e tudo mais. Então, assim, cachorrada, então é o seguinte, precisamos de repente, se é o inglês que você precisa, o inglês você tem hoje mais chances que apareceram. Óbvio que numa situação que ninguém queria que aparecesse, né? Perfeito, gente. Olha, quem quiser, tá, fazer um atendimento inicial com a equipe da M Canadá também não tem custo, tá? Nós temos uma equipe para fazer esse atendimento inicial e vão poder te ajudar com dúvidas e caso necessitem, né, de uma consulta comigo, a gente pode marcar também, tá? Eu sigo a minha agenda aberta, estou fazendo ele online, eu tenho de 20 minutos, de 40 minutos. Se você for uma pessoa extremamente organizada, deixar tudo anotado, 20 minutos é suficiente, porque eu falo rápido, eu penso rápido, e você preenche uma ficha antes. Se for desorganizada, 40 minutos. E você vai preencher uma ficha também. Então, eu já vou entrar na consulta sabendo, tá, das suas informações. Então, eu já tenho, na verdade, um plano na minha cabeça, eu só confirmo as informações pra gente seguir, ok? Vamos lá, qual a sua agenda essa semana? Deixa eu só falar aqui, pessoal, de novo, só falar aqui rapidinho, 3RA Intercâmbio também, tá, pessoal? As 2 equipes estão aí nos comentários, tá legal? Mande uma mensagem para elas, tá? E aí a gente vai entrar em contato com vocês e ver a melhor maneira de ajudar. Lembrando, consultoria da 3RA Intercâmbio, pessoal, com o nosso time, ela é gratuita, você não vai gastar um centavo a mais por utilizar a 3RA Intercâmbio. Aliás, muito pelo contrário, você vai economizar muito. A gente tem maneiras mais baratas para você enviar o seu dinheiro para o Canadá para pagar sua faculdade. A gente faz uma série de coisas para economizar o seu dinheiro, tá legal? A nossa querida Carla tá aí também para ajudar vocês aí nos comentários, tá legal? Olha só, nessa quinta-feira, a gente volta em uma coisa bem legal. A gente meio que fez uma dobradinha, a gente não vai fazer o bate-papo juntos, tá legal? Mas ele vai ser uma maneira para ajudar, assim, a completar essa ajuda de vocês, tá? Então, pessoal, às 18h30, né, às 6h30 de Brasília, tá? Nessa quinta-feira, eu vou entrar com um webinar com dúvidas gerais de estudando no Canadá. Aí, como são temas mais gerais, a gente pode entrar, por exemplo, como pergunta de vocês, eu sou fulano, eu tenho formado nisso, eu estou aquilo, eu posso usar melhores exemplos, tá? Você, de repente, a gente faz assim, faz assado e tudo mais, e a gente começa a levantar casos assim. Vou explicar para vocês benefícios dos estudantes que estão acontecendo aqui agora, nesse momento de pandemia, dúvidas de profissões, como economizar nesse processo, existem diversas maneiras. A gente vai ajudar vocês a economizar, tá legal? Dúvidas gerais, essa questão do PEFRE que eu falei, do que você faz do Brasil e tudo mais. Então, não percam aquelas pessoas que têm interesse de vir estudar no Canadá e aí batalhar a sua imigração. Mesmo se você não saiba se é isso que você vai fazer ou não, vai marcar uma consultoria com a Celina, vem, porque de repente ali você vai... depois eu vou ter que estudar. Você já sai sabendo isso aí. Então, às 2h30 da tarde de Vancouver ou 6h30 da tarde de Brasília, tá legal? Eu faço o webinar com mais geral, estudando no Canadá, tá legal? Vocês vão receber e-mail com convite para esse webinar.
Nossa querida Celina, quer falar Isso, sua agenda? aí eu volto, então, na quinta-feira também, no dia 30, tá? Às 8 horas, horário do Brasil, às 7 de Toronto, às 4 de Vancouver, sobre, né, aí o nosso tema vai ser tudo que você precisa saber antes de você dar entrada no seu visto de estudo. Então, Okay? assim, na quinta-feira, a gente vai falar da parte educacional de estudo às 6h30 da tarde da noite, né, de Brasília, e a Celina volta, né, vai ser uma maratoninha para vocês, mas quem quiser vir para o Canadá, né, vamos ver, quanto mais informação, melhor, né? E às 20 horas de Brasília, a Celina volta explicando essa questão do pedido de visto de estudante, tá legal? Exatamente. E durante essa fase ainda que a gente está passando, né, nossos times, na verdade, estando aí na 3RA, a gente tem trabalhado fortemente para trazer informações oficiais, de fontes oficiais para vocês. Então, todas as nossas postagens tem lá um link oficial para você seguir, para você ir checar, tá? Se sai alguma notícia, nós não postamos ainda, porque a gente está verificando se ela é oficial ou não, se está valendo mesmo, tá? Então, continuem acompanhando a gente pelas redes sociais, continuem também mandando as mensagens, porque é muito legal a gente ver, né, esse trabalho todo reconhecido. Com certeza. Isso dá força para a gente continuar. É isso aí. Muitíssimo obrigado, pessoal. Então, até essa quinta-feira, não percam, vocês vão receber o e-mail de convite, tá legal? Às 18h30 de Brasília. Eu vou tirar dúvidas de vocês em relação ao estudo aqui no Canadá. E às 20 horas de Brasília, tá legal? A Celina vai entrar explicando como tudo que é relacionado ao seu pedido de visto de estudante, tá legal? É isso Comprovação mesmo. de fundos, né, e tudo mais, não é isso? Isso então, mesmo. Tá bom. Muitíssimo obrigado, pessoal. Coragem a todos aí, bater um papo, como a Celina falou, aí no Canadá também, eles podem analisar ali o que você precisa fazer ou não. Também é gratuito esse primeiro momento aí, para eles analisarem, verem, tem que fazer a consultoria com a Celina, ou dá para fazer assim e tudo mais. Na 3RA, tá? Intercâmbio, nós somos realmente remunerados pelas instituições de ensino e não pelos alunos, então você não vai ter custo nenhum com a 3RA Intercâmbio para a gente te ajudar com todo o processo de estudo. É isso, a gente vai ficando por aqui e até quinta-feira. Tchau, tchau.